Tantas aulas, tanto conteúdo a gente está aprendendo. Que alegria essa jornada de proteção à criança com a Rádio Transmundial. Mas assim, a cereja do bolo, essa pitada, assim, esse gosto especial, a gente tá vivendo nessa mesa dessa maneira, recebendo os convidados que a Visão Mundial preparou, e para mim também é uma surpresa e uma alegria. E hoje, então, o convidado é o Thiago Cruciti, com quem eu pude trabalhar breve, porque eu precisei sair da Visão Mundial quando eu saí do Brasil. Com muita alegria eu fui casar e morar em Porto Rico, mas essa partezinha foi bem difícil para mim. E o diretor da Visão Mundial Brasil, Thiago Cruciti, veio para nosso tempo aqui de jornada. Obrigada pela tua agenda, por fazer isso acontecer. Eu sei a dificuldade e estamos muito gratos, Rádio Transmundial e eu, particularmente, por podermos te ouvir um pouco sobre a Visão Mundial Brasil nesse momento. Eu lembro que o ano passado pude participar um pouquinho do novo momento do Igreja Segura para Crianças, mas eu vou ouvir muito mais de ti, me deliciar, me alegrar, celebrar. E é para você que está fazendo parte da jornada aprender. É conteúdo, é aula, mas é inspiração e é conhecimento. A Visão Mundial Brasil, só para a gente entender um pouco melhor aqui, né, você que caiu de paraquedas por algum motivo, eu acho que não caiu de paraquedas, ninguém caiu de paraquedas aqui num curso de proteção à criança, mas a Visão Mundial Brasil, ela é a maior organização no mundo, a Visão Mundial no mundo inteiro. E no Brasil, ela é a maior organização que trabalha para a criança, com a criança. O foco é na criança e no desenvolvimento dela e de sua família, sua comunidade, para a vida plena para todas as crianças. Então é essa organização com a qual nós estamos aqui hoje para ouvir e aprender. Thiago, muito obrigada mais uma vez. Que alegria! Fique à vontade, eu quero que você conte um pouco como tem sido a tua experiência como diretor, o que você tem visto, ouvido, feito junto com a Visão Mundial e falar do Igreja Segura para Criança e do que você desejar, dos projetos, como você preferir. É uma honra mesmo, uma alegria, e eu quero que você fale, porque eu estou aqui também para aprender e receber nesse tempo. Imagina, André, obrigado pelo convite. A Visão Mundial fica muito feliz de participar desse processo com vocês. A André é uma amiga querida da Visão Mundial, minha também. Eu acho que é uma das pessoas que mais tem paixão pelo tema da proteção, né? E também acho que é a pessoa que eu mais ouvi falando sobre esse tema, viu, André? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria dizer. E queria agradecer também à Rádio Transmundial de poder colaborar com esse tema, porque quando se dispõe estrutura, equipe e vontade, né, para trazer esse tema, produzir um conteúdo, para que as pessoas se sensibilizem e se conscientizem, isso é fantástico. Muito obrigado mesmo. Falando um pouco sobre a Visão Mundial, né? Você falou que a Visão Mundial é uma organização grande. Eu brinco que a Visão Mundial ela tem essa dinâmica de ser uma organização grande e pequena. Por que pequena? Porque a gente é uma organização global, mas a gente é uma organização também comunitária. E a gente compreende comunidade como vários temas, né? Comunidade eclesiástica, comunidade de pessoas e voluntários se movimentando e comunidade de pessoas que querem fazer isso. E você começou citando, André, a visão da Visão Mundial. A visão da Visão Mundial sempre é complicado, né? É um trava-língua. Mas a visão da Visão Mundial é assim: vida plena para cada criança. E embaixo tem assim: e a nossa oração é que todos os corações desejem isso. Em inglês will make it so. Então will, né, em inglês é uma força, é algo profunda, ou seja, tem um desejo profundo de que de cada criança tenha a vida em plenitude. Falando disso, eu acho que começando também um pouco sobre a Visão Mundial, como você bem disse, eu cheguei na Visão Mundial há 8 anos já, né? E estou como diretor nacional há 1 ano e meio. Então, desde 1 ano e meio, uma organização que ela tem ela é grande e comunitária ao mesmo tempo, ela tem um desafio,
que é qual é a agenda do diretor, certo? Dentro da agenda da organização. Sim. E eu, como eu te falei, né, e há um ano atrás eu acho que você presenciou isso, uma das minhas agendas como diretor e da organização é continuar tendo a igreja como a parceira preferencial da Visão Mundial. E não dá pra gente falar sobre proteção sem envolver a igreja. Né? A Igreja Evangélica no Brasil é a instituição, a organização e talvez um dos indicadores que mais cresceram nos últimos 10 anos. Tem pessoas que dizem que a gente tem 60 milhões de evangélicos, tem outras pessoas que dizem que tem 70 milhões, tem outras pessoas que dizem 80 milhões. O fato é, nós já não estamos mais nos 46 milhões que estavam em 2010 lá no IBGE, né? Então, falando disso, a gente lançou Igrejas Seguras. O Igrejas Seguras nasceu de uma história muito boa, André. Você conhece a pastora Simeia? Sim. Então, a pastora Simeia é uma mulher de Deus, né, de oração, e ela foi para o Reino Unido. E a gente já tinha a metodologia Igrejas Seguras, já vinha fazendo algumas certificações, pequenas oficinas em igrejas, e ela foi para uma igreja no Reino Unido e tirou uma foto. Sabe aquelas placas da igreja? Que tem assim, tipo, welcome, ou seja, seja bem-vindo e tal. E tinha lá uma folhinha chamada Política de Proteção da Criança. Ela mandou uma foto e falou assim, já imaginou se todas as igrejas no Brasil tivessem uma política assim? Aí eu falei assim, eu nunca imaginei, mas eu gostei de imaginar. E desde então, a gente voltou para a Visão Mundial, organizou um modelo, né, um padrão de uma oficina que chama Igrejas Seguras. E quando você chegou, a gente já tinha, até o ano passado, a gente chegou a ter 380 igrejas, certo? E o número mais atual, até março de 2023, mais de 2.600 igrejas capacitadas com política de proteção, sensibilizadas para o tema de proteção. Então, acho que esse é um fenômeno incrível. A Visão Mundial, na verdade, a gente não faz nada sozinho. A gente sempre diz que é gente servindo gente, né? É gente. E na comunidade cristã é isso. E quem protege a criança é gente, né, André? A instituição, sim, isso mesmo. A organização, ela compreende e garante os protocolos, os processos, os caminhos, mas quem protege são as pessoas. Então, acho que isso é um pouco do que eu poderia dizer assim que a Visão Mundial faz. E uma coisa interessante, a Rádio Transmundial tem 50 anos de Brasil e a Visão Mundial tem 48 anos. Daqui 2 anos a gente faz 50 anos. E vai ser um tempo da gente celebrar nesses históricos todos que a gente tem feito. Acho que isso é um pouco do que eu poderia começar, André. Que lindo! Ô, gente, eu costumo falar assim, ó, aulão, você anotou? Eu sou da turma que traz caderno, caneta, deveria ter aqui e animo você que está na jornada para estar com o seu caderno, seja o seu notebook ou o seu smartphone, como você preferir, porque assim, a gente acabou de ouvir algo aqui muito importante, precioso, e é aulão, porque quem protege são as pessoas, os protocolos são criados para que as pessoas executem. E eu estou muito honrada de ouvir, muito alegre, muito animada, de mais de 2.600 igrejas escrevendo a política de proteção. Então, é sobre isso que a gente está falando, é a Visão Mundial com a sua visão também estratégica, para que nesse novo tempo, na nova estratégia, mais igrejas, então, de uma maneira escalada, né, escalonada, mais igrejas possam proteger as crianças. E essa importância da comunidade, né? Sim. A igreja ali como uma referência, parte da rede de proteção, onde essa criança está, essa família está, como um farol, um sinal, um lugar também que a rede de proteção pode acessar e que participa da rede de proteção. Não só a igreja, né? A Visão Mundial também, a igreja já entendi, já sei disso também, que bom nós temos essa paixão em comum, a Visão Mundial e também a rádio e eu, com a igreja sendo uma parceira estratégica principal, ali um foco também de parceria por diversos motivos, mas eu também lembro da Visão Mundial com escolas. Então eu queria ouvir também como está. Eu vindo para cá ontem gravar,
vi um outdoor de uma das cidades aqui da região, eu vim do ABC, dizendo sobre a proteção nas escolas e principalmente esse contexto novo nosso de tanta violência ultimamente, esse ano, 2023, a agressão nas escolas. E a Visão Mundial tem esse projeto belíssimo que é em parceria com o Legislativo, com cada cidade, com os projetos que a Câmara de Vereadores de cada cidade precisa propor, né, para as escolas. Você pode falar um pouquinho? Sim. André, eu acho que a proteção é um tema que eu estava comentando um pouco antes aqui, fora da gravação, que a proteção não é um fim, né? A proteção é um meio. Então, por exemplo, se você pega pais que têm condições financeiras boas, excelentes, ninguém escolhe faculdade, escola, igreja, porque é uma igreja ou uma escola segura, né? Mas porque garante que o seu filho estando ali, né, desenvolva o máximo potencial dele. Para nós que somos cristãos, a gente sabe que todo o potencial que nós temos foi dado de Deus. Então, para as pessoas que não são cristãs, pôr os filhos numa escola ou em um lugar que desenvolva a máxima potência é uma questão pragmática e objetiva. Para nós cristãos é uma questão missional, porque quando uma criança atinge o seu máximo potencial, ela atinge tudo aquilo que Deus esperava para ela. E a gente sabe que atingir é uma coisa complexa, depende do indivíduo, né, depende do sujeito, mas depende... o nosso trabalho, na verdade, é garantir que todas possam. Falando de escola, fiz essa introdução porque a Visão Mundial desenvolveu há anos atrás uma metodologia chamada Escola Segura pelas Crianças. Depois isso foi migrando de uma metodologia para um conceito, que foram como que essas escolas se tornam isso, e depois foi para uma proposta legislativa, que são as comissões de proteção na escola. As comissões de proteção na escola, ela encarna o conceito de comunidade que a gente entende na Visão Mundial. Então, o conceito de comunidade é gente reunida para, né, dentro de uma institucionalidade, garantir a proteção. Então, nessa comissão de proteção são formadas por alunos, professores, pais, pessoas da comunidade ao redor da escola, que começam a discutir e trabalhar o tema da proteção. Essa é uma lei que já tem vigorado acho que no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, está no trâmite legislativo da Câmara, da Alesp aqui em São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Está às vésperas disso ser aprovado. Excelente. Está também na Assembleia Legislativa do estado da Bahia. E essa metodologia, essa ação da Visão Mundial, alcançou já no último ano 6,3 milhões de crianças. Então, por isso que eu brinquei, né? A gente fala, né, do volume e também da comunidade. Então, não tem como falar de proteção sem envolver a escola, sem envolver a comunidade, sem envolver a igreja e sem envolver a família. A família, isso. Olha, que interessante também. Eu tenho um jargão que uso, aqui a gente está usando na rádio também no curso, vamos proteger milhares de crianças, uma a uma. Como tem a ver com o que você acabou de dizer também, é o grande e é o comunitário, sim, é o pequeno. Então, milhares de crianças, uma a uma. Sim. E a Visão Mundial, então, representa esses números e essas histórias que você está trazendo para nós, elas fazem muito sentido. Sim. Então, quando a gente faz essa convocatória para que toda a sociedade, através desse curso da rádio, possa se envolver mais. E você disse algo antes daqui no nosso bate-papo, aqui, antes de começar. Eu tô até me policiando, porque algumas coisas foram tão boas para mim que já tô querendo você pode falar o que aplicar. Você quiser, já tô querendo aplicar, mas você disse assim, a proteção é o start, né? Eu quero muito mais do que a proteção, porque a proteção é o start. Casa também muito com o que a gente tem falado aqui essa semana toda de curso, porque a gente tem dito, é para todo mundo. O acesso aqui precisa ser para todos, a gente quer as organizações, a liderança conhecendo o mínimo de proteção, mas para que, como liderança, possam executar sabendo sobre a proteção,
Mas é a partir um start. A gente quer que os profissionais, os voluntários, os colaboradores e os voluntários das organizações saibam sobre proteção o suficiente para garantir nas organizações e a família. Na casa, a gente quer muito que a família, porque é o lugar que mais poderia proteger, mas é onde também mais acontece a desproteção, já falamos aqui essa semana, na casa. Então, a gente está oferecendo para todo mundo, mas ultrapassa, porque a sociedade inteira precisa saber algo de proteção e que muito possivelmente é esse start, esse começo, esse básico para a gente como sociedade é saber sobre proteção, falando em relação às crianças, né? E a partir disso, o tanto que elas podem receber de vida plena. Sim. Assim, ampliando um pouco sobre a visão mundial no Brasil, nesse momento, a visão mundial também está na Amazônia, né? Eu tenho muito carinho. Pude também o ano passado ir rapidamente a Manaus. Por mim eu ficaria um mês inteiro, 2 meses serviria a partir de Manaus e ir para a Amazônia. A Visão Mundial está também em Roraima. Bom, a Visão Mundial está no Brasil todo, né, gente? Como no mundo todo. Mas assim, pontualmente estou falando do barco, estou falando do trabalho da Amazônia, maravilhoso. Na pandemia foi algo importantíssimo, que foi o que não parou, a emergência ali da Visão Mundial. A gente trabalhou muito e eles, né, no presencial, e Roraima, né, com todos os refugiados. E os migrantes, na verdade, né? Isso, não só os refugiados, como os migrantes, imigrantes. E então eu queria que você falasse um pouco, se você desejar, pode trazer mais amplamente, mas como você preferir, sobre o trabalho da Visão Mundial e também pode falar um pouco assim do que vocês estão planejando, que aí já é uma coisa de curiosidade, de tiete, de fã da Visão Mundial. Pode contar, se quiser. Sim. Bom, a Visão Mundial ela é uma organização que a gente... É muito claro para nós a nossa visão missional. Eu vim trabalhar na Visão Mundial, eu me encantei com a Visão Mundial, André, porque uma vez eu fiz uma pergunta, falei assim, se não tiver mais pobreza, vulnerabilidade e opressão no mundo, a Visão Mundial deixa de existir? Eu esperava aquela pergunta, a resposta que fosse sim. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, não. Eu falei, não. Porque nós estamos respondendo um chamado, não a uma missão, a um objetivo. Falou, e esse chamado pode mudar. Então, por que eu disse isso? Porque a missão da Visão Mundial começa, seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando a gente coloca numa missão, certo, de uma organização, não uma ação, não uma ação final, mas uma ação de seguir, significa que a gente está sempre em segundo plano. Então, a Visão Mundial nesses últimos anos, especialmente na pandemia, a nível nacional, regional e global, a gente foi muito efetivo no apoio das famílias mais vulneráveis no processo do Covid. Falando de Manaus, é uma paixão assim também, eu acabei de voltar de lá, eu já fui 2 vezes esse ano, vou voltar daqui 3 semanas e daqui 4 semanas eu volto de novo. Uau. Porque Manaus, tem 2 coisas bonitas em Manaus. Falando um pouco, concluindo, a Visão Mundial não parou. E foi muito interessante porque todos os protocolos da OMS falavam assim pra gente ficar, né, na home office, não sair. E aí, lá pelas tantas, a gente teve uma conversa a nível de diretoria. Falou, mas o que a Visão Mundial vai fazer? Eu falei, nós nascemos para isso, gente. Pô, mas vai expor os nossos funcionários e tal. Enfim, e os nossos próprios funcionários falaram, não, peraí, a gente tá nisso para isso. Então a gente chegou em cantos da Amazônia por causa do Covid que a gente nunca imaginou. Existem 64 cidades, se eu não me engano, depois vocês podem corrigir o Google aí, o que está no Google é mais verídico do que o que eu estou falando. Mas é comunidade pra caramba, a gente chegou em mais de 100 comunidades, entregando cesta básica, gel, apoio familiar, enfim, garantindo que essas famílias tivessem meios de vida e principalmente proteção e acolhimento. Então, a Amazonas, para nós, é um negócio importante por 2 motivos. É o estado e a região mais violenta. É onde temos os índices, assim, comparados, André, de violência contra a criança a nível de África.
E pobreza também. Então, na região amazônica, 10 famílias, certo? Dessas 10, 7 estão em alta vulnerabilidade. Então, é um lugar onde a Visão Mundial pretende... A gente está lá há mais de 20 anos. Nós não aparecemos lá do nada. Mas nós temos um compromisso agora de chegar nas crianças mais vulneráveis ali. E aí, por que eu acho que é importante dizer isso? A Visão Mundial está presente em todos os contextos complexos. Então, onde tem um problema, a Visão Mundial está. Aqui no Brasil, na América Latina ou no mundo. Tem um problema complexo, a Visão Mundial está lá. Então, a gente tem esse senso de chamado. Obrigada. E acho que falando um pouco sobre o futuro da Visão Mundial, a gente vem nos últimos anos trabalhando o conceito da escola protegida, da escola segura, igreja segura, e a gente quer também trabalhar o tema da família. Porque quando a gente está falando de proteção, eu penso em 4 coisas, né? Eu penso, né? Não vou ser a técnica. Mas a primeira é a sensibilização, a segunda é a gente prevenir, a terceira é a gente acolher e a quarta é transformar. Muito bom. Então essa sequência, né? Para fazer isso, não basta só ter uma metodologia ou só conhecer, porque quando você aprofunda, eu quero contar 3 histórias muito breves, que é assim, a primeira é a história quando o sujeito se depara com o conceito de proteção. Eu me deparei. Quando eu comecei a ler os documentos, eu pensei assim, caramba, quantas violências eu vivi. Por pessoas da minha família. Porque violência não é só... A gente fala muito do abuso sexual, mas isso é uma das violências. Tem várias violências. Então é quando o sujeito se encontra nisso e fala, o que eu faço? Então as instituições precisam aprender a acolher e ajudar a transformar essa dor em algo que gere potência. Porque, como eu falei, né, o foco é a plenitude, não é ficar protegido. A segunda história que eu quero contar foram de igrejas que, quando compreenderam isso, elas simplesmente mudaram a sua estrutura física. E mudaram de maneira profunda e conseguiram garantir que aquele ambiente fosse mais seguro. Isso. Muito bom. E a terceira história maravilhosa é sobre as escolas. O quanto a escola é importante acolher. Então, quando a gente vê, por exemplo, essas violências que hoje estão cada vez mais comuns, o que é péssimo para o Brasil, né? Arma, tiro e etc. dentro da escola. Como a escola acolhe isso? E as escolas que têm a comissão de proteção, elas são mais seguras, ou elas têm mecanismos para identificar, prevenir, acolher e transformar. Então, essa conscientização, esse processo simples é algo muito importante. E acho que a Visão Mundial está muito comprometida nisso. Está muito comprometida com a plenitude da criança. E não dá, a gente sabe, uma criança que sofre uma violência, ela não é escrava da sua dor. Mas ela precisa, sim, dar um passo para frente e encarar isso, se conscientizar, dar outro passo, pedir ajuda e dar outro passo e se transformar. E isso leva e chega mais próximo da plenitude. Então, acho que o que você faz, André, é muito sagrado. E eu acho que essa sua vocação me emociona, porque a Visão Mundial, como a gente diz, a gente é uma organização de escala e comunitária. A gente é uma organização de gente. E é muito bom ver gente como você, comprometida com isso. Então, tenho certeza que todos os conteúdos anteriores são fundamentais. Mas para isso, né? Se conscientizar, prevenir. Muito bom. Acolher a sua própria dor. E, principalmente, transformar isso. Porque isso é o evangelho, né? A gente é crente. Essa é a parte boa. Né? Porque talvez pararia em 3, mas nós que somos crentes acreditamos que o Espírito Santo, a comunidade, o outro, transforma. Ah, que bom! Ô, gente, não é modo de falar, isso aqui é aula, foi aulão, eu tô aprendendo também, tô feliz, é muito bom. Já dá para gravar mais um curso agora, viu, Daniel, aí, o pessoal da rádio que tá coordenando, maravilhoso, a partir disso aqui, nossa, já me deu várias outras ideias, uau, e tem um ponto ou outro que eu não falei, mas que bom que o Thiago tá falando, porque você tá pegando tudo isso, maravilha. E com esse objetivo de que a criança tenha vida plena, numa família, numa comunidade, e para que a nossa sociedade, então, seja uma sociedade que tem crianças com vida plena e
partindo da proteção. Sim. Se não tiver proteção, gente, tá faltando muito ainda para chegar na vida plena. Sim. Mas nós não vamos parar na proteção, porque a vida plena é muito maior que isso. Sim. Eu estou realmente pegando essas palavras e refletindo nelas e passando um pouquinho mais adiante, porque é precioso. Então, eu quero te agradecer muito por todo esse tempo aqui com a gente, o tempo antes do bate-papo comigo aqui, antes desse começo, do nosso reencontro aqui, e agradecer por esse conteúdo. Muito obrigada mais uma vez. Sim. A Visão Mundial, a gente é parceiro, é amigo e não tem como, né, perder essa oportunidade de servir junto, de estar junto, em parceria, porque não dá para fazer isso separado da Visão Mundial. Então, obrigada demais. Conte Sim. com a gente, conte comigo, conte com a Rádio Transmundial, Sim. porque a gente também conta com vocês. Sim. Tá todo mundo junto nessa missão linda Sim. de que as crianças tenham vida plena e particularmente aqui nesse mini curso, que as crianças sejam protegidas. Então, isso aqui, essa nossa conversa é parte dessa jornada que dura uma semana, que você está acompanhando e você está divulgando, para que outros também participem. A gente está no YouTube, com a Rádio Transmundial no canal. A gente está também para quem só está ouvindo como podcast e está entrando na programação da rádio. Sim. Então tá de todo lado, para todo gosto, o nosso mini curso de proteção, essa jornada de proteção à criança, nesse final aqui de junho. A gravação, nós estamos gravando em maio, no meio do Maio Laranja, sim. Mas nós vamos no fim de junho colocar isso tudo no ar para vocês e participem, divulguem e aproveitem bastante. Muito obrigada. Se quiser falar suas considerações finais, a gente vai finalizando mesmo. Na verdade, André, eu queria agradecer também, porque as pessoas muitas vezes me perguntam assim, como é que eu posso apoiar a Visão Mundial, né? Eu sempre brinco o seguinte, o jeito mais fácil é doando para a Visão Mundial. O jeito mais legal é orando pela Visão Mundial. E o melhor jeito é se comprometendo com a criança. Então, quando a gente lançou o livro do Valdir, né? Fazendo teologia de olho à criança, bem rápido, o Valdir falou, nós precisamos colocar a criança no centro das comunidades cristãs do nosso coração. Então, quando a gente vê um curso desse, um projeto desse, o seu talento, além do Daniel, talento da Rádio Transmundial, fazendo isso acontecer, está cumprindo a coisa mais legal, ou o jeito melhor de se envolver com a Visão Mundial, que é colocando a criança, desejando que a criança tenha vida plena. Então, se é com a Visão Mundial, se é com outra organização, se é dentro da sua comunidade, não importa. O nosso grande projeto na Visão Mundial não é só arrecadar doadores, não é só fazer com que as pessoas orem por nós, mas é as pessoas se comprometerem profundamente com a plenitude e a graça da criança. Lucas, né, na Bíblia diz, né, que Jesus foi crescendo em estatura, graça, bondade, alegria, vitalidade e plenitude. Então, que todas as crianças possam ter a experiência que Jesus teve. É isso que a gente pretende. E esse livro do Valdir é incrível, porque ele é um livro muito fácil. O título é Fazendo Teologia de Olho na Criança, mas basicamente vivendo comunitariamente de olho na criança. Já dá também outro mini curso, fica a dica, porque que precioso a gente poder falar da teologia também, do reino de Deus, reino dos céus, de olho na criança, né? Sim. Com a criança envolvida nisso. Coisa boa demais. Muito obrigado. Gente, nosso tempo finalizou, mas fica coisa aí para nossa vida, hein? Não é só para agora, tem muita para acontecer e vamos juntos continuar protegendo milhares de crianças, uma a uma. Grande abraço. Tchau, obrigado.